Tá aí o Facebook, compartilha aí. Só dou o aviso aqui. Já estamos no YouTube. Você já tem o retorno do contador, é só tu virar a tela aí que tu vai ver. Atenção, hein? No ar. Acompanhando aí o nosso programa Bola no Rádio, edição número 34. O Bola no Rádio hoje vem diferente. Vamos fazer uma super entrevista aqui, um super bate-papo com o nosso grande técnico Sérgio Soares. E para bater o papo com ele, estamos aqui com o Diego Pereira, estamos aqui com o Elton Silva e com o Ézio Rodrigues, na Rádio Classista, que é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores e Empregados do Comércio e Serviços do Ceará. A gente está aqui para fazer esse bate-papo. Natural de São Paulo, Sérgio Soares da Silva, de 53 anos, foi jogador, meio-campista do Santo André, do Palmeiras, quer dizer, ganhou aí em 1996 o Campeonato Paulista, aquele grande time, né? Foi treinador campeão cearense pelo Ceará em 2014 e pelo Bahia em 2015. Sérgio Soares, o Vozão é conhecido aí pela troca de técnicos constantemente. Se você deve estar acompanhando o Ceará, né? Há alguns anos. Mas em 2014, na sua passagem pelo Ceará, você conseguiu o tetra estadual, foi finalista da Copa do Nordeste. Eu me lembro muito bem aquele jogo contra o Sport, eu estava lá 1-1, né, no Castelão, e chegou até as oitavas de final da Copa do Brasil, aquela grande partida do Botafogo, quem não se lembra, né, jogo de muitas viradas, né, faltou tanta energia, e você durou à frente do Ceará mais de um ano na equipe. Como foi permanecer esse tempo todo no comando da equipe alvinegra, e o que você vê de positivo nesse período? Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Manuel, boa tarde, Joel, boa tarde, Diego, boa tarde, Ézio. É um prazer estar participando aí do programa, obrigado pelo convite. Com relação à sua pergunta, ficar 14 meses seguidos no Ceará, um clube do tamanho como o Ceará, é realmente algo muito gratificante e função de muito trabalho também. Nós ficamos ali no Ceará por 14 meses, chegamos ali em 2013 no Ceará, na zona próximo da zona do rebaixamento, e viramos para 2014, que foi o ano que você citou aí, que nós conquistamos a Supercopa Cearense, o Campeonato Estadual, chegamos à final da Copa do Nordeste, futebol bastante vistoso na Copa do Brasil, né? E isso nos fez permanecer no Ceará e ser lembrado até hoje pelo torcedor. Eu vejo que a continuidade era muito importante para você desenvolver um trabalho, né? Quando você tem continuidade,
o trabalho ele vai aparecendo e vai surgindo efeito e aparecendo resultado. Eu acho que essa é a grande importância, na minha opinião, Emanuel, assim, a continuidade no trabalho. E por isso eu tive dentro do Ceará e deixamos um legado técnico no Vozão. Por isso a gente é sempre lembrado por parte do torcedor. E vamos aqui falar com o Wellington Silva que conseguiu trazer o nosso convidado, entrou em contato com o Sérgio Soares e fez essa ponte, né? E trouxe o Sérgio Soares para o nosso programa. E o Wellington Silva vai trazer aí o recado do torcedor que está fazendo as perguntas e vai trazer também a sua primeira pergunta aí para o nosso convidado. Vai lá, Wellington Silva, boa tarde. Estamos aguardando aí, Wellington. Liga o microfone, o Wellington está com o microfone desligado. Cadê o Wellington Silva? Wellington Silva, liga o microfone aí. Tá aí. Oi, pegou? Pronto, fala aí, pode falar. Pronto, boa tarde mais uma vez a todos, boa tarde a todos da bancada, a todos os ouvintes. Felicitar o nosso querido Sérgio, né, do qual sou fã, né, do trabalho dele, todos nós, tudo que ele fez até hoje no futebol. Por enquanto, sem comentário ainda, já o torcedor começa a participar. Em relação à minha pergunta para o Sérgio, começar pelo Bahia, né, eu sou baiano, mas moro aqui em Fortaleza, tenho família aqui, já moro há 10 anos. Infelizmente, ele treinou o time que é meu rival, né, que é o Bahia, mas tenho um grande respeito, reconheço o trabalho. Espero que um dia, Sérgio, você vá lá para o Vitória. O Geninho está lá, né, tá ajudando a gente, conseguiu ajudar o time ano passado a permanecer na Série B, né? Mas espero que você um dia possa ter essa chance. Vou ligar para o Paulo Carneiro para ver se ele dá uma chance a você lá, para ajudar a gente lá, viu? Pronto, em relação ao Bahia, né, foram 62 partidas, 29 vitórias, 20 empates, 3 derrotas, né, foi demitido no empate contra o Paysandu. Na época você deu entrevista depois, ficou um pouco chateado, né, pela situação, porque você vinha bem de uma sequência boa e foi demitido de uma forma inesperada, né, porque o time não vinha produzindo mais, não teve boas contratações, e você teve outras propostas, né, inclusive do Goiás, e você pediu pelo menos uma garantia de permanência até o final do trabalho. E parece que o presidente Marcelo Santana foi meio inexperiente na época, ele tirou, você disse que em entrevista depois que se soubesse, pedia para dobrar a sua multa. Em relação a essa época, fica alguma mágoa? E se fosse hoje, o que você faria diferente no Bahia? Boa tarde, Edson. Foi um prazer falar contigo. Obrigado aí pelo convite, né? E através de você, eu estou aí participando do programa, um programa muito bacana, de pessoas capacitadas aí. Eu não tenho mágoa nenhum do Bahia, não, nem do presidente do Marcelo, até porque o Marcelo é meu amigo hoje, né? A gente tem uma relação de amizade, né? O que passou ali no momento não foi oportuno, e ele mesmo disse também, já conversou algumas vezes comigo, que se fosse hoje ele não mudaria o treinador, né? Eu acho que talvez o primeiro mandato dele, né? Você acaba tendo que ir aprendendo na prática, né? Então eu não tenho mágoa nenhuma do Marcelo. A gente pegou o Bahia lá para construir o Bahia, né? O Bahia tem que fazer uma reconstrução. Aí dentro desse projeto nós tínhamos aí algumas opções de subir meninos da base para fazer parte do elenco, porque o Bahia financeiramente estava terra arrasada, né? E o presidente foi muito claro comigo, falando: nós temos dinheiro até junho para poder se manter, e a gente precisa vender um jogador nesse período para a gente poder se manter para o segundo semestre. E foi isso que aconteceu, né? O time chegou, foi campeão baiano, o Bahia não passava da primeira fase de Copa do Nordeste, nós chegamos à final da Copa do Nordeste, inclusive contra o Ceará. O time avançou, conseguimos aí trabalhar com alguns jogadores, né, da base. O Jean é o que todos mais, que dentro do futebol nacional é o mais conhecido por ter ido para o São Paulo, né? E foi um jogador que jogou Taça São Paulo, e a gente, um mês depois, o Jean era titular do Bahia, né, com 19 anos. Então, acho que o trabalho ele foi muito bem feito dentro do que a gente tinha de proposta,
dentro do que nós tínhamos ali, né, que era se manter, não conseguimos contratar nenhum jogador depois do segundo semestre, perdemos o Tite, que o Tite foi para a Turquia, né? Então acho que dentro do planejamento a gente conseguiu, né, caminhar bem. É evidente que o time teve um declínio, né, mas assim o primeiro semestre do Bahia foi muito bom, é parecido com o do Ceará em termos de performance, de qualidade de jogo, dentro daquilo que eu acredito, né? E nós tivemos um declínio que é normal, mas era para retomar e dar uma arrancada para conseguir o acesso naquele ano, já que quando eu saí do Bahia naquele empate contra o Paysandu, a gente era quinto colocado, ainda faltava 7 rodadas, então daria perfeitamente para a gente alcançar o acesso naquela oportunidade. Então a passagem do Bahia eu classifico como boa, não tenho mágoa nenhuma, simplesmente é meu amigo, o Marcelo, volta a falar, o Marcelo Santana é meu amigo, a gente conversa várias vezes aí ao longo desses 5 anos aí, depois que nós nos conhecemos. Então, é muito tranquila a minha relação com o Marcelo Santana e aí classifico a minha passagem no Bahia como satisfatória. Passar aqui a palavra para o Diego Pereira, pedir para o Orenilton reativar o som do Diego Pereira, para ele fazer a sua indagação aqui ao nosso convidado. Diego Pereira está preparado aí para fazer uma pergunta, né? É uma pergunta. E você que está acompanhando o nosso programa, você pode mandar dúvidas, questionamentos, perguntas aqui. É uma história de vida como profissional dentro de campo, como jogador, e também como técnico, né? A gente vai falar sobre isso. Vou passar aqui para o Diego Pereira. Você ativa aí o seu som, Diego Pereira, para você fazer a pergunta aí ao nosso técnico Sérgio Soares. Pode fazer, é com você, Diego Pereira. Boa tarde a todos. É um prazer estar falando com você, Sérgio. Eu queria saber de você como é que foi a experiência de fazer o curso da CBF e como você vê a atual formação dos treinadores no Brasil, atualmente. Boa tarde, Diego. Uma pergunta importante, né, para a gente abordar esse assunto também, que eu entendo o seguinte: o curso da CBF, eu fiz os 4 módulos, a licença A e licença Pro, né, e já finalizei. O curso da CBF ele é bastante válido, né? Em 2015, quando eu comecei o curso, eu entendo que naquele primeiro ano eu não tive assim uma boa impressão do conteúdo do curso, né? E isso aí que eu estou dizendo a vocês não é segredo nenhum, porque eu já disse ao Maurício e ao Oswaldo, que são os responsáveis pelo curso, né, que depois passou a ser da CBF. Já no segundo ano, o curso trouxe bastante conteúdo e nos subsequentes também, nas 2 licenças Pro, além dos profissionais que lá estavam. Na licença Pro, a gente tinha os 3 últimos treinadores da seleção, na verdade, o atual e os 2 últimos, né, o Tite, o Mano e o Dunga, fazendo o curso. Então, tinha vários treinadores, o Ney Franco, estava o Cuca agora recentemente, Adilson Batista. Então, o curso, ele é um curso que te traz conteúdo e é válido, porque o treinador brasileiro ele estava sendo cobrado para se capacitar, né? Então, nós buscamos capacitações, né? Nós buscamos se capacitar e o curso da CBF te propicia essa capacitação, né? Te traz conteúdo. Trouxe alguns palestrantes importantes que eu acho que, né, um que eu dou sempre o exemplo é o Zé Guilherme, que ele é treinador da Sub-17 de Portugal e auxiliar na principal, né? Então ele trouxe um conteúdo interessante, né, que você consegue aplicar no seu trabalho. Então eu entendo que o curso da CBF ele é muito válido, né? E a licença Pro qualificou ainda mais, né, os conteúdos. Então é importante para que faça, é o que nós temos aí para desenvolver bem a nossa reciclagem, né, e com conteúdos interessantes. É válido e entendo também que além de você conseguir trazer conteúdos, a troca de informações entre nós treinadores e bater papo do que é o futebol brasileiro, isso é extremamente saudável também. É isso aí. O Wellington Silva, tem alguma pergunta do torcedor, alguma mensagem do torcedor, a participação do torcedor aí, antes de passar para o Ezio? Por enquanto, só alô aqui da Cristiane Luci, né, diretamente do Prato. Mandou: grande Sérgio, torcida alvinegra te agradece. A Valéria Pinheiro também está assistindo lá, diretamente do Prato.
Abraço aí para a torcida do Ceará, né? Vamos agora ao nosso grande comentarista, tá se coçando ali para falar, é ele, o Ezio Rodrigues. Nossa, olha aí quem fala, mano. Pois é, aí boa tarde, ouvintes, né? Boa tarde, Sérgio Rodrigues. Eu, como o Hélio também. Sérgio Soares. O Sérgio, desculpa, porque tá nervoso, eu tô. Tá nervoso, homem. Não é nervoso, não, é porque eu errei mesmo. Sérgio, pois é, eu agradeço aí você ter aceitado o nosso convite, assim como o Hélio, que eu sou seu fã. Você foi, para mim, um dos técnicos que, assim, revolucionou a forma do Ceará jogar, porque depois de tanto tempo o Ceará jogando com 3 volantes, você disse que o Ceará poderia atacar de um modo diferente, né? Então, eu agradeço aí. Então, Sérgio, aqui vai a minha pergunta, né? Sérgio, vê se você se lembra desse time aqui, que aí você me diz qual é o time, né? E o ano. Veloso, Cafu, Sandro Blum, Kleber e Júnior. Amaral, Flávio Conceição, Djalmin e Rivaldo, Miller e Luizão. Que time é esse, hein, Sérgio? Esse é o time de 96, o qual fazia parte, né? Quando o Amaral e o Flávio estavam na seleção pré-olímpica, jogava eu e o Galeano, né? Esse momento é um momento muito importante na minha vida, porque eu realizei um sonho de jogar no grande clube e tive o privilégio de jogar com essa galera toda que você falou aí. Pois é. Jogadores acima da média. Palmeiras de 96, né? O time máquina de fazer gols, né? Se hoje o Flamengo é uma máquina de fazer gols, em 96 o Palmeiras é uma versão dela. Exatamente. Pois é. Aí a minha pergunta veio numa entrevista que você fez, Sérgio, à TV Torcedores, que você disse que esse time do Palmeiras, né? Esse time teria condição de brigar por uma Champions League. Aí eu queria saber o porquê que você diz desse time ser capaz de conquistar um título que a gente sabe que é muito difícil, principalmente para os clubes lá da Europa, né? Não, eu vou te destrinchar tudo isso aí, Ezio. Se a gente levantar ali, ó, vamos por trás. Eu tinha o Cafu, que já era campeão mundial, né? Tinha o Kleber, que jogava na seleção, tinha o Veloso, que jogava na seleção, tinha o Júnior, que futuramente seria campeão mundial, tinha o Flávio, que poderia jogar, já foi convocado várias vezes para a seleção, o Amaral várias vezes para a seleção, o Djalma, infelizmente, não foi para a seleção de 2002 ser campeão mundial por causa daquele episódio que ele teve no La Coruña, e o Filipão tirou ele da seleção. O Rivaldo futuramente seria campeão mundial, o Luizão seria campeão mundial e o Miller já tinha sido campeão mundial. Então a gente tinha, e mais ainda, nós tínhamos o Roque Júnior, que fazia parte do elenco, que também seria campeão mundial, junto com o Marcão, que era reserva do Veloso. Por aí você vê, são jogadores que têm potenciais, né? O potencial de cada atleta o qualifica a brigar por uma chance. São jogadores de seleção brasileira, jogadores campeões mundiais, e ainda tinha jogadores com capacidade, no caso do Cadeirano, o Paulo Isidoro, que eram as opções, o Alex Alves, né? Tinha o Cláudio Zagueiro, tinha o Elivelto, né? Então a gente tinha um elenco que tinha um comandante gigante, né? Que é o Vanderlei, na minha concepção. Por isso que eu disse que o Palmeiras de 96 ele teria condições de brigar assim pelo Machão. Por isso que eu acabei de citar, teve jogadores campeões mundiais do Palmeiras, futuros, né? E já tinha 2 que tinham sido campeões mundiais, no caso do Cafu e do Miller, e o Cafu seria bicampeão mundial. Então, em cima desse resultado de seleção brasileira e de qualidade de jogo dos meninos, era absurda, né? E por isso que o Rivaldo, além disso, o Rivaldo foi melhor do mundo, né? Então a gente tinha o melhor do mundo dentro do elenco e vários campeões mundiais e com um treinador que tinha uma capacidade enorme. Por isso eu digo que o Palmeiras 96 brigaria assim pela uma Champions, com certeza. E você, Sérgio Soares, que teve nesse elenco recheado, esse elenco que começou em 94 com o Luxemburgo, que inclusive a gente que é torcedor que é aqui do futebol cearense se lembra que o Ceará foi para a final da Copa do Brasil, né? E eliminou o Palmeiras com o Evaí, um grande time do Palmeiras, né? Mas não sei se você participou desse 94 ainda não, né? Não, eu cheguei no Palmeiras em 96. 96, né? Porque esse 94 também era um grande time, que tinha grandes jogadores, mas foi o embrião para esse time de vocês depois de 96.
E Verdade. lhe ajudou também, no caso, você, como treinador, com certeza aprendeu muito com o Luxemburgo, né? Muito com esse treinador. E a pergunta vai no sentido seguinte: como é que você analisa os técnicos estrangeiros, né? No Brasil, Jorge Jesus, Jesualdo, que está agora no Santos, né? Você até enfrentou ele recentemente, né? Sim, sim. Pela Ferroviária. Sampaoli, que também teve no Santos, está no Atlético Mineiro. A pergunta é assim, a gente deve se curvar aos treinadores de fora, assim, no sentido de reverência? Temos algo a aprender com eles? Como é que você vê o treinador estrangeiro nos últimos anos no Brasil, principalmente com aquela conquista do Flamengo, né, com o Jorge Jesus? Bom, a gente acabou de falar aí do Palmeiras de 96, né? O Palmeiras de 96 era treinado por um brasileiro. O que o Jesus está fazendo hoje no Flamengo, o Vanderlei fez no Palmeiras, né? E o Vanderlei, ele é brasileiro, né? Então, eu acho que o futebol, ele cabe todos os treinadores, né? Treinador não tem passaporte, né? A gente é que classifica, né? O trabalho do Jesus, ele foi um trabalho muito bacana, um trabalho, né, na minha opinião, assim, a grande sacada do Jesus foi a mudança dos médios, do Gerson e do Arão. Que a linha ofensiva seria aquela mesma, né? A hora que o Arrascaeta entrasse em forma, ele joga pelo lado esquerdo, né? O Bruno Henrique é o da profundidade e o Gabigol que vem negociar e o Everton trabalha aqui por dentro. A chegada do Rafinha, do Felipe Luiz e do Mari, né, deu uma consistência defensiva, porque são jogadores que trabalham com essa linha de quatro mais sólida, mais postada. Então, tudo isso ajudou a evolução do Flamengo, mas a grande sacada, com certeza, na minha opinião, foi que o Jesus botou o Gerson e o Arão mudando de posição, transformando eles em médios, com liberdade de construção, né? Tem ali fechando o espaço, mas liberdade para construir o jogo. Então, a gente tem que realmente, né, aplaudir o que Jesus fez dentro do Flamengo. Agora, com todo respeito, o Sampaoli fez um grande trabalho no Santos, né, um grande trabalho de qualidade, né, respeitou o DNA do Santos. O Santos sempre foi um time com qualidade, né, ofensiva, e ele continuou trabalhando dentro desse DNA. Foi um grande trabalho, né? Agora, o Dorival fez isso no Santos em 2010. O Dorival é brasileiro, né? A gente valoriza demais o estrangeiro e diminui o treinador brasileiro, né? Eu entendo que o futebol brasileiro ele tá muito reativo, eu entendo, né? Eu entendo que nós, enquanto treinadores brasileiros, eu fugindo dessa característica do que eu vou falar, o treinador brasileiro ele está muito reativo, ele está muito mais contido do que ter time propositivo, e os estrangeiros fizeram isso com muito mais tranquilidade. Agora, tem uma questão, né? O Sampaoli, ele foi eliminado do Campeonato Paulista, tomou 2 goleadas do Ituano e do Botafogo. Ele foi eliminado da Copa Sul-Americana aqui no Pacaembu, pelo um time pequeno lá do Uruguai. Ele saiu da Copa do Brasil. Se é um treinador brasileiro, ele não é dispensado? Então, aí tudo isso pesa também, né? Aí o treinador brasileiro, ele sabe que se ele perder 3, 4 jogos, ele está na corda bamba. Então, ele vai ser um time reativo, vai fazer uns pontinhos. Então, nós precisamos mudar, né? Mudar a engrenagem. Mas, assim, eu acho que tem treinador brasileiro que tem capacidade para fazer o time andar, né? Como os estrangeiros fizeram. Então, o treinador, na minha opinião, não tem passaporte. O treinador estrangeiro tem bom e tem não tão bom assim. Como o treinador brasileiro tem bom e tem não tão bom assim. É que a gente desvaloriza demais o brasileiro valorizando o estrangeiro. Wellington Silva. Pronto, só em relação para você, Sérgio, em relação ao modelo de jogo, né? Todos nós sabemos que o seu modelo é aquela questão ofensiva, do qual eu sou fã e gosto do futebol ofensivo. E o modelo de jogo, tanto de muitos times brasileiros e do time do mundo, né? É essa formação nova, né? Que é 4-2-3-1, ou você varia por 4-1-4-1. E eu queria que você falasse em relação a um treinador daqui, que é o Rogério Ceni, né, que vem tendo sucesso com o Fortaleza, com esse modelo. Às vezes ele varia 4-2-3-1, 4-1-4-1, só que ele costuma utilizar na sua linha de frente, nos seus 4 homens de frente, são 4 atacantes, né? Ano passado ele usou o Oswaldo numa ponta,
Romarinho, o Wellington Paulista e o Edinho. Esse ano ele vem usando mais o argentino Mariano Vázquez, fazendo aquela linha de meio ali, chegando mais, aproximando o ataque. E ele joga muito ofensivo em todos os lugares, sendo aqui ou sendo fora. Contra o Independente da Argentina, a gente viu ele jogando dessa forma lá e merecia ganhar. Ganhou aqui, né? Eu queria que você dissesse o que você acha desse modelo de jogo dele e se você utilizaria contra um exemplo, contra o Flamengo, né? Esse modelo de jogo, já que o meio pode ficar aquele buraco, né? Ô, Wellington, o que eu vejo é o seguinte, o modelo de jogo, ele é muito relativo, né? Você precisa, dentro desse modelo, né, exercer as funções, né? Não é posição, é função, né? Dentro do modelo de jogo, cada um tem a sua função. O Rogério, ele trabalha com 4 homens ofensivos, mas e a função desses atletas? É isso que a gente tem que entender, né? Sem a bola, qual é a função deles? Com a bola tem a verticalidade? Tem, são verticais, são transição ofensiva, são. E sem a bola todo mundo recompõe. Então, a função do atleta dentro do modelo de jogo, ela é muito importante. Então, eu vejo assim, o Rogério, ele tem esses 4 homens com características de velocidade, de ofensividade, de transição vertical, porém, a função deles sem a bola é de recomposição, de fechar espaço e não deixar o adversário jogar. Quando você tem esse comprometimento, cara, você pode jogar, né? Não é que o meio fica com buraco, né? Você pode trazer um cara por dentro, você preenche espaço, você tem aproximação, você faz a compactação das linhas, aí não tem mais espaço. Futebol, na minha opinião, assim, ó, é ocupação de espaço. O Rogério está perfeito no raciocínio dele. Por quê? Quando ele rouba a bola, ele tem 4 jogadores que vai preocupar o adversário, né? Se ele bota 3 homens de marcação, quem que vai preocupar o adversário na ação ofensiva? É difícil, né? Então, se você consegue, né, botar na cabeça do jogador e dar função para o jogador, né, que você, sem a bola, você tem que fechar espaço, preencher espaço, e quando roubar a bola, você ter a transição, funciona muito, tanto a prova o Fortaleza hoje está nessa aí, o Rogério está perfeito na linha de raciocínio dele, coisa que nós fizemos no Ceará em 2014, a gente também jogava com o volante e o Ricardo na construção, e muita gente para jogar quando roubava essa bola, o Ceará é extremamente intenso, né? Então eu compactuo com o modelo de jogo do Rogério. Diego Pereira. E aí não só faltou contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo. Valeu. O Flamengo tem na minha opinião, o Flamengo tem um ponto muito forte que é a construção do jogo, né? De sair de trás, construindo o jogo com a sua linha defensiva e essa bola vai chegando nos médios e passando e chegando para a última linha ofensiva. Então, se o ponto forte do Flamengo é a construção, você tem que fazer, não digo o tempo inteiro, mas você tem que neutralizar o ponto forte do Flamengo, que é essa bola, né? É diminuir a construção do jogo. Se eu jogo contra o Flamengo, eu de verdade, no Maracanã ou em casa, a marcação é lá em cima, vai desgastar meu time, mas a marcação tem que ser lá em cima para você neutralizar o ponto forte dos caras. Wellington, tem alguma mensagem aí do torcedor? Tem, Lucineide Alves, sinal minha mãe, né? Mandando boa tarde, galera. Grande Sérgio, acompanho você com o Vozão e com o meu querido Bahia. Grande técnico, um abração. Aí ela mentiu porque ela torce Vitória, né? Não sei porque ela botou Grande Bahia. Mas nessas horas, né? É só mandando abraço aí pro nosso querido Sérgio. O outro, Carlos Obrigado. Gomes, para mim, melhor treinador que o Ceará já teve. Obrigado. Diego Pereira. Sérgio, a gente sabe que a vida do técnico brasileiro nos clubes é muito instável, né? 3 derrotas seguidas, 5 jogos sem ganhar, já se pensa em demissão, né? Eu queria saber de você, quanto tempo você acha que é necessário para um treinador desenvolver suas ideias no clube, né? Mostrar seu trabalho. A verdade, né, para você é muito em cima de resultado, né? Você precisa apresentar resultado de imediato. Para você implantar algo, né, diferente, por exemplo, do que já tem, imagina o Corinthians hoje que está querendo mudar o seu modelo de jogo, né? Não é do dia para a noite que você vai mudar. Primeiro que você precisa ter peças para você mudar. Se você tem um modelo de jogo reativo, e você quer mudar para um time de posse de bola, um time, né, de transição ofensiva,
Cara, se você não tiver peças para isso, não adianta você querer mudar o modelo, né? Então, para você implantar, você precisa ver as peças. Dentro das peças que você tem, cara, você demanda, pelo menos, na minha opinião, demanda de trabalho, que o futebol brasileiro você não consegue treinar, você joga, já jogo é jogo, mas você tem que ter pelo menos 90 dias. Se você não tiver isso, você não consegue fazer uma mudança. Ah, não, o Sérgio chegou no Ceará, o Ceará já tem a ideia de ser time propositivo. Beleza, a ideia já está implantada. Você não precisa, você vai buscar o modelo, aí é um tempo menor. Quando você precisa implantar a ideia, demanda tempo. É evidente que você precisa do resultado para poder se manter. Senão a coisa não anda. Mas eu entendo que no mínimo 90 dias para você implantar, né, para que você tenha o seu modelo de jogo implantado, as suas ideias fixadas na cabeça dos atletas, demandam tempo. No meu modo de ver, são 90 dias, mas a gente tem que otimizar esse tempo, porque o futebol brasileiro não permite tudo isso, né? Você tem que otimizar e fazer resultado para ir ganhando tempo, para ir trabalhando, né? Infelizmente, mas eu acho que, assim, Diego, 90 dias é o prazo que você começa a falar, e os caras começam a entender a sua ideia. Isso aí, ó. O Sérgio Soares está respondendo aqui perguntas quando ele era jogador, quando fez curso da CBF, técnico do Ceará, do Bahia. A gente estava fazendo aqui uma salada mista para mexer com a cabeça do Sérgio. Ele responde tudo na hora. Ele tem uma cabeça boa, inteligente, é um cara realmente que tem aquela pegada mesmo da entrevista. E por isso que eu vou passar agora para o Ezio Rodrigues fazer mais um questionamento, Ezio, é com você. Ok. Sérgio, eu só aproveitando aqui, né, eu quero passar aqui uma mensagem que a gente, né, trabalha com as comunidades do Face, né, para a galera assistir e acompanhar, né, essa entrevista. E o Jackson Farias, né, ele falou que você é um dos melhores treinadores que ele já viu treinar o Ceará. Aí é o torcedor do Ceará mandando né, aquela calorosa, né? Obrigado, Ezio. Eu falo sempre o seguinte: nós deixamos um legado técnico no Ceará. A nossa passagem foi deixado um legado técnico. Nós mudamos o jeito do Ceará jogar, do jeito que o torcedor gosta de jogar, dentro das minhas ideias, né? Então, esse carinho todo do torcedor é em cima de tudo isso que nós fizemos. O Ceará deixou de ser um time reativo para ser um time propositivo e do jeito que a galera gosta. Então, obrigado aí por todo esse carinho aí. Pois é, os torcedores falando. Então, Sérgio, a minha pergunta é novamente a questão da sua época de jogador, né? Você falou que chegou aí no Palmeiras em 96, né? Vindo até de uma boa temporada, né? Que você fez pela equipe do Guarani, você que foi revelado na Juventus. Chegou a jogar no futebol estrangeiro, né? Não sei se você pode me confirmar se eu estiver errado. É o Al Hilal, né? E depois foi no futebol paulista, Guarani, e depois teve o Palmeiras. Aí na questão justamente do Palmeiras, quando eu falei aquela escalação, aí eu pensei, vou perguntar para ele como é que ele se virou para arrumar um passinho no time tão bom como é dos reservas que você falou. Tem deles que jogou até mesmo futebol cearense. Eu posso citar o Galeano e o Paulo Gidó, que jogaram aqui com Fortaleza. Como era para você se virar num negócio desse, mano? É complicado, né? Não, era um time, era um elenco, né, que tinha muita qualidade, né? Mas assim, o fato também de eu estar inserido naquele elenco, né, me qualificava para brigar por uma posição, né? Isso aí era muito legal. E dentro da nossa posição, aí é uma coisa que vinha do Vanderlei. O Vanderlei me classificava como o melhor volante que passava a bola, né? Dentro dos 4 que nós tínhamos, eu, o Amaral, o Flávio e o Galeano, eu era o melhor passador, né? Então isso daí era um ponto importante para me colocar dentro da equipe. E quando o Flávio e o Amaral estavam na seleção, jogava eu e o Galeano. Então a gente sempre, né, aumentava o nível de competitividade entre nós, até porque eu e o Galeano estavam atuando bem, e os meninos voltavam na seleção e tinha que jogar bem, porque a gente estava ali no encalço dele. Então isso daí fez crescer cada vez mais a briga dentro do setor. Mas a qualquer momento poderia ser possível você ganhar uma vaga, né? Porque se eles tivessem um declínio, a gente estava pronto para assumir a posição do setor. E você, Sérgio Soares, você foi um jogador, né? Como o Ezio tá focando nessa parte de atleta.
Mas você fez aquela transição diretamente para ser treinador do seu time do coração. Esse coração que eu digo que você atuou, que gosta de você, que é o Santo André, né? Isso. A torcida do Santo André, ele considera como um dos melhores técnicos lá que teve por lá. Eu destaco aqui sua passagem como técnico. Em 2008, você foi vice-campeão da Série B do Brasileirão. Com o Santo André, teve um jogador especial que foi o Marcelinho Carioca, né? Você acabou dirigindo esse jogador, que é um jogador realmente especial, mas você maltratou um pouco os times cearenses naquela época, né? Duas vitórias em cima do Ceará de 3-2 e uma em cima do Fortaleza de 3-0, se não me engano aqui. Não me lembro a outra, mas uma que o Marcelinho Carioca, inclusive, fez gol. Como era dirigir esse elenco dessa época, os destaques além do Marcelinho Carioca, a equipe do Santo André, que foi realmente grande. Depois você saiu direto, deixou o Santo André para ir para a Ponte, não sei se é isso. Foi, 2009, isso mesmo. E por que você deixou, né, o Santo André tão por cima, né? Então, aquele time do Santo André de 2008 realmente era um timão, né? Tinha o Márcio Mexerica, que era um atacante fantástico, fazedor de gol. Eu tinha o Pará que é lateral do Santos hoje, no meu time ele era meia. O Pará foi para o Santos e aí o Jefferson assumiu a posição. Eu tinha o Maicon Leite, que era opção, né? Eu tinha o Williams, que depois o Williams foi para o Flamengo. O Fernandão, que jogou por muito tempo, né, era o volante. O Neneca era o goleiro, o Cicinho lateral direito, ora ele, ora Alexandre. Na esquerda o Arthur e o Jailson. A dupla de zaga eu tinha o Douglas e o Marcel, e ainda tinha o Cezinha, que era opção, Thiago Matias, né? Então aquele elenco do Santo André era muito forte também, né? E era de gente que gostava de trabalhar. E isso fez com que a gente caminhasse bem. Tinha o Marcelinho, que dispensa qualquer tipo de comentário pela sua qualidade. E o Santo André caminhou muito bem naquele ano. A gente fala que a gente foi campeão, porque o Corinthians foi o primeiro, né? E o Corinthians ganhou com um orçamento muito acima do nosso, né? A gente terminou em segundo lugar, né? Fazendo vários jogos aí, como você citou. Nós ganhamos do Fortaleza 3-0 no Bruno, né? O jogo de volta aí no Castelão nós perdemos 2-1 e o Paulo Isidoro inclusive fez um gol. E as duas partidas contra o Ceará nós ganhamos de 4-2 no Bruno e ganhamos de 3-2 no Castelão. Isso, realmente. E onde nós confirmamos o nosso acesso, que foi no jogo do Castelão contra o Ceará, que nós ganhamos de 3-2, que o Marcelo fez um gol, o Marcelinho fez um gol, e o Jefferson fez um golaço lá, chapando a bola, fazendo 3-2. Né? Aquele ano nós tivemos alguns jogos muito significativos, ganhamos de 5 do Barueri, ganhamos de 4 do Gama, ganhamos do Bahia de 4-1 em Feira de Santana. Então era um time dentro da minha ideia de jogo, né? Ser um time propositivo. Conquistamos o acesso, recebi uma proposta da Ponte e por isso que eu saí e fui, né, para outros ares aí, para a Ponte Preta, que também é um grande clube. O Elton Silva. Vamos lá, em relação à questão de pagamentos, né? A gente vê como muitos clubes têm esse problema, né, no Brasil, se endividam muito. Recentemente eu vi entrevista de um jogador do Vasco que disse que esse ano eles não receberam nenhum salário, ainda falta o 13º, que é em dezembro, né? Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, agora 5 meses o cara sem receber nada. Né? Eu queria saber do Sérgio como é para o treinador trabalhar o psicológico do jogador, sabendo que a torcida pressiona, né, e ele precisa render, e o cara está sem receber nada. Como vai trabalhar esse psicológico para ele dar certo, e como o seu também, né, em relação a não receber. É muito difícil você poder cobrar do jogador, né, uma boa performance, né, sendo que não é um mês de salário, né, um mês de salário você ainda, né, um mês, 2 meses, você consegue ainda, né, entrar dentro da cabeça do cara e fazer com que ele produza, né, para que venha o resultado e naturalmente você consiga sair dessa situação, né, fazer com que o clube tenha aí, o torcedor começa a comparecer, você ganhar jogos, tem arrecadações, e é desta forma que a gente tem que procurar trabalhar. Agora 5, 6 meses de salário atrasado, né, chega no momento que é difícil, até porque a esposa cobra, né, precisa de alguma coisa para você comprar e aí não tem, porque ninguém vai com, eu jogo no Vasco e dá aí 1 quilo de carne, ninguém, te esquece, né, você tem suas contas, aí começa a cabeça do cara
sair do foco do trabalho e começa a focar em todas as dívidas, em tudo os seus compromissos que você tem que honrar e não consegue honrar em função de estar 6 meses de salário atrasado, né? É difícil. Você tem que sempre estar sentando com o presidente e tentando, né, minimizar o máximo possível essa situação. Agora, isso ocorre por má gestão, né? A gente precisa melhorar a nossa gestão dentro do futebol brasileiro, né? Eu não posso pagar 300, aí o Ceará é o grande exemplo disso aí. Evandro Leitão, o Robson de Castro, né? São pessoas extremamente corretas. Eu não posso pagar 300, eu pago 100, mas eu vou pagar 100 e é por isso que o Ceará está crescendo em termos de estrutura e está crescendo dentro do cenário nacional, porque tem uma gestão que respalda todo o trabalho. Parabéns para o Evandro, parabéns para o Robson, que são exemplos desse. Pediu o Diego Pereira para ele ativar o som dele, que está desativado. Diego Pereira, agora para você fazer sua pergunta. Wellington, tem algum comentário do torcedor aí para a gente poder passar para o nosso Sérgio Soares? Algum comentário? Não, por enquanto não. É com você, Diego Pereira, sua pergunta aí para o nosso técnico Sérgio Soares, grande treinador, experiente aí do nosso futebol. Sérgio, o Brasil tem fracassado nas últimas Copas, né? Depois do Penta ali. Foram 4 Copas tentando o Hexa e o máximo que aconteceu foi a semifinal aqui, jogando em casa, né, no Brasil, e foi aquele 7-1, né? Eu queria saber de você o que você acha que está faltando o Brasil conseguir esse objetivo. Melhorar as categorias de base, o estilo de jogo. Diego, Copa do Mundo, né, é um torneio, né, que às vezes a gente quer ter a Copa do Mundo como referência para o futebol interno, né, para aquilo que a gente está apresentando de futebol. Copa do Mundo é um torneio de 7 jogos, aumentou um pouquinho mais agora, se não me engano, né, são 9. Então, você ter a Copa do Mundo como parâmetro, tanto para o bem quanto para o mal, é complicado, né? Eu não vejo assim. A Copa do Mundo é um momento que você vai começar a enxergar um modelo tático para todo mundo começar a copiar. Exemplo, Copa do Mundo de 90, apareceu o modelo de jogo com todo mundo com linha de 3. O Brasil foi o primeiro a adotar isso. Todo mundo jogava com 3 zagueiros, né? Então, eu vejo que a Copa do Mundo ela é uma referência para que você estude o modelo de jogo e aplique dentro do seu país. Agora, com relação à conquista, vai muito de você estar... de 2002, por exemplo, a gente estava com o time pronto, né, com o time focado, e eu acho que a Copa do Mundo vai muito disso, do foco, né? Você está focado, está concentrado, está vivendo intensamente aquela competição. E depois de 2002... nós não tivemos esse foco, esse comprometimento. De 2006, por exemplo, era uma seleção que poderia ter chegado a brigar pelo título, na minha opinião. Mas a gente viu que a concentração daquela seleção ela não condiz com a qualidade daqueles atletas. Então, nós ficamos no meio do caminho. A de 2010, até o primeiro tempo do jogo com a Holanda, o Brasil estava superior à Holanda. Aí as variáveis do futebol que acontece... né, o que aconteceu, nós acabou perdendo no jogo por 2-1 e saímos, sendo que a gente vinha fazendo uma boa Copa. Aí a de 14, né, eu acho que na de 14 houve uma pressão enorme pelo fato de nós termos ganho a Copa das Confederações um ano antes, né? Aí todo mundo achou que a seleção brasileira seria favorito pelo fato de nós ter batido a Espanha, né, naquela final, e era um comportamento diferente do time espanhol. Então, acho que ficou muita pressão em cima da seleção para 14 e trouxe o que a gente viu, né? Um desastre naquele jogo da Alemanha, que, na minha opinião, foi um desastre, né? Algo que dificilmente vai voltar a acontecer, né? Então, o que eu vejo assim, nós precisamos reabastecer a base, já está sendo feito isso através do Branco. O Branco voltou à base da seleção brasileira como coordenador, tanto é que a seleção Sub-17 ganhou o Mundial, né? Então está se remodelando a base da seleção brasileira, né? A seleção principal tem um treinador que, na minha opinião, é muito qualificado, né? Nós tivemos uma infelicidade no jogo da Bélgica,
né? Porque a seleção brasileira não estava jogando tão mal assim, né? Contra a Bélgica, que foi o jogo que nós saímos fora. Evidente que tinha seleções com futebol acima da seleção brasileira dentro da Copa, mas isso você vai crescendo dentro da competição. Exemplo rapidinho para não alongar tanto, em 82 a seleção da Itália começou a Copa muito mal, foi crescendo e tirou a melhor seleção que era a nossa, que é a seleção brasileira. Então a Copa do Mundo, ela não pode ser dada como referência, na minha opinião, assim, porque, né, o futebol brasileiro, todos os jogadores que estão na seleção brasileira jogam fora, nenhum joga no futebol brasileiro, esses que atualmente estão falando em Copa do Mundo, né? Então, como é que você pode ter o futebol da seleção como reflexo do futebol interno, se todo mundo joga fora, né? Então, acho que a seleção brasileira, ela pode caminhar, precisa melhorar assim um pouquinho mais agora, né, depois Copa do Mundo, precisa dar uma mudadinha na questão modelo de jogo, né? Para que a gente possa estar brigando aí na parte de cima com todo mundo. O futebol brasileiro não é o melhor mais do mundo. Não é. Pode voltar a brigar. Ézio Rodrigues, direto de Campos Sales, ali do interior do Ceará. O homem que gosta de tirar o leitezinho da vaca de manhã, o homem que gosta ali de fazer um passeio ali pela igreja, né? Lá em Campos Sales, né, Ézio? Eu faço a sua pergunta. Passeio de igreja não, mano. Passeio na roça, né? Que é melhor. Porque a gente que é do interior, né? A gente dá maior valor a um churrascozinho, uma roçazinha, né? E eu sou um desses, dou maior valor ao interior. Voltando, Sérgio, né? O tempo de Santo André, né? Que eu vou estar falando aqui. Na época que você estava lá, encerrando a sua carreira, né? Aí em 2004. Durante as disputas da Copa do Brasil, né? Que foi para até mesmo um grande título do Santo André, foi justamente a Copa do Brasil em cima do Flamengo do Maracanã. Eu fiquei sabendo que, Sérgio, na época que você estava lá, encerrando a carreira e tudo, você teve que ser tipo um Severino, né? Um faz-tudo dentro do Santo André. Você era jogador, você era auxiliar técnico e você era técnico, chegou a ser técnico por conta de uma desavença aí. Da época o técnico era o Péricles Chamusca, né? Isso. Que é irmão do Marcelo Chamusca, que foi técnico do Ceará também, teve uma passagem também vitoriosa aqui. Então, o auxiliar do Péricles tinha problemas com o Santo André. E você teve que aí fazer um tipo de quebra-galho. Me conta como é que você contribuiu, né, para o Santo André nessa competição, fazendo essas funções, né? Então, eu joguei a Copa do Brasil até o jogo do Guarani, o jogo da ida, né, na fase de quartas de final, são oitavas de finais, se não me engano, que eu joguei contra o Guarani e acabou meu contrato. Acabou meu contrato, eu recebi um convite para fazer parte, né, ou era um gerente, um supervisor, o Santo André queria que eu ficasse. E eu já estava meio cansadão de concentrações e tal, eu falei, não, chega, para mim não dá mais, eu vou aceitar o convite. E nisso o Ferreira saiu, foi para o esporte. E o Santo André contratou o Péricles Chamusca, que hoje está no Al Faisal da Arábia Saudita. E o Chamusca veio, o João Marcelo era o auxiliar do Chamusca. Só que o João tinha jogado no Santo André e colocou o Santo André na justiça. E o presidente, então, o Jairo, que hoje é falecido, infelizmente, o Jairo Livoles, ele falou, não, Chamusca, o João Marcelo eu não quero aqui. Ó, tem o Sérgio aí, o Sérgio pode te ajudar, mas o João Marcelo não quer. E aí foi que acabei ficando como auxiliar do Chamusca, né? Naquela situação que a gente ia estrear contra o Palmeiras, o jogo no Bruno, o jogo ficou 3-3, depois 4-4, e aí o Chamusca no jogo do Palmeiras na volta foi expulso, e teve que cumprir suspensão contra o 15 do Mano Menezes, né? E aí eu passei a ficar na área técnica. Fiquei no jogo do 15 da ida, fiquei no jogo da volta, o primeiro jogo do Flamengo da final, e no jogo do Maracanã eu não tinha comunicação nenhuma com o Chamusca, porque estava uma confusão lá em cima, que os caras não queriam deixar o Chamusca participar, e por isso eu tive uma ação efetiva como treinador naquela final, e onde a gente fez uma parceria fantástica, que a gente conquistou esse título tão importante para nós profissionalmente e para o Santo André. Muito bonita aí essa história aí. Eu também estava em dúvida sobre essa história, se você tinha participado como jogador, como técnico em 2004, né? Mas agora, esclarecendo para o torcedor, esse momento que todo mundo se lembra do Santo André
chegou até a final aí, chegou longe, né? Chegou longe e ganhou o título em cima do Flamengo. Wellington Silva, ativa aí o teu microfone para poder tu trazer alguma informação aí do torcedor, trazer alguma informação, se tem algum comentário do torcedor, que eu vou fazer minha pergunta. Mas tem algum comentário aí, Wellington? Pode falar, Wellington. Tem algum comentário do torcedor? Não, por enquanto. Não, então vamos lá. A minha pergunta é o seguinte: dos clubes que você passou, Sérgio Soares, qual foi aquela equipe que você teve mais, assim, achou mais interessante a estrutura, o projeto, a torcida? Qual foi aquela equipe que lhe marcou mais, que você se sentiu mais à vontade em trabalhar em todo esse sentido, com a diretoria, com a torcida, com os projetos? Como é que você se identificou mais? Qual foi a equipe que lhe identificou mais em relação a tudo isso que você trabalhou? Com certeza, o Santo André, apesar de não ter estrutura, né, não ter uma estrutura assim bacana, o Santo André eu me identifico muito, né, com a diretoria, né, com o torcedor, né, e é uma identificação muito grande. Agora, assim, o Ceará foi assim, o Ceará hoje tem uma estrutura melhor do que tinha quando eu cheguei, né? A gente acompanha e vê que o Ceará cresceu muito nesse sentido e eu fico muito feliz, né, de ver o Ceará, né, nesse crescimento, nesse processo. Com certeza, a empatia que teve Sérgio, torcedor, diretoria, foi a melhor possível, né? O Ceará, com certeza, né? Com o Evandro, com o Robson, o torcedor, o carinho do torcedor, né? Não só nos jogos, quando eu estava transitando, fazendo alguma coisa nas ruas, né? O torcedor do Ceará me tratava com carinho imenso. Então, nessas três vertentes, diretoria, estrutura e torcedor e torcida, com certeza o Ceará foi que marcou muito, né? Até pelo tempo que eu fiquei por aí. Eu trabalhei no Atlético Paranaense, que tinha uma estrutura absurda. A estrutura do Atlético Paranaense, ela é fantástica, assim, um absurdo de estrutura. Me dava super bem também com o presidente, que na época era o Marco, não era o Petralha, né? Me dava super bem com ele, com o seu Valmor, né? Mas, assim, eu fiquei pouco tempo no Atlético, então não deu para juntar essas três junções, né? De torcedor, de diretoria. O Atlético tem tudo isso, né? Tem estrutura, tinha uma diretoria fantástica que a gente dava super bem, né? E agora a empatia com o torcedor não deu para ter, porque fiquei pouquíssimo tempo, fiquei 6 meses no Atlético, mas o Ceará não tem nem comparação. O Bahia também tinha uma estrutura legal, o Fazendão, hoje está na cidade tricolor, né? Mas com certeza a sinergia e a empatia, a do Ceará fica em primeiro lugar, não tem junto com o Santo André, não tem a menor dúvida. Essa equipe aqui é suspeita a falar, porque tem muito torcedor do Ceará aqui, não vou dizer quem é, né? Mas tem alguns torcedores do Ceará aqui na casa, comentando aqui, deixa para lá, depois ele se identifica. O Wellington Silva, sua pergunta aí para o nosso querido Sérgio Soares. Pronto, sou eu, mais um. Sou Ceará, todo mundo sabe. Inclusive a pergunta é em relação a um triste momento, né? Que aquele Copa do Brasil 2014, você já vinha aí, né? Tá picotando. Tá picotando, Wellington, mas tá perguntando sobre a Copa do Brasil aquela que... Oi. 2014, Talvez. né, Wellington? Fala aí, pode falar. Pronto. Do Brasil, né? Já vinha bem na Praia de Santa, foi o que não era aquele time, ela não merecia perder, inclusive jogo com a Cristiano. A gente sempre costuma sair um pouquinho antes para não ter aquele garrafamento. Quando eu vi que o Ceará estava 3-2, estava bem, a gente porque estava tranquilo, né? Pô, vindo, né, no rádio e tal, eu falei, matou. Ficou aquela... Disse que foi a maior dor. Você nunca passou por isso. Como vocês ficam...
Porque cortou um pouco, Ed, mas deu para entender que a pergunta em relação àquele jogo do Botafogo, né, Sérgio? Deu para entender. É verdade, aquele jogo do Botafogo são coisas do futebol, né? Que só o futebol pode explicar. O jogo teve variáveis, né? Mas chegou no momento do jogo que, como o Hélio falou que foi embora e estava tranquilo, eu te digo assim, não estava tranquilo, eu estava atento, né? Mas quando houve o empate, nós saímos com a bola e já estava para acabar. E o Magno optou em bater no gol para fazer o gol. O que acontece? Que se o Magno leva a bola para o pau do escanteio, aí o jogo acabaria. Mas a tomada de decisão dele foi de fazer o gol. Se faz o gol também, matava o Botafogo. Então ali foi uma decisão, né, rápida que o Magno teve, que ele entendeu que tinha que se projetar para fazer o gol. Realmente foi algo assim que me deixou sem dormir. Eu fui dormir 6 horas da manhã depois daquele jogo, né? Mas é coisa que acontece só dentro do futebol, são variáveis que acontecem dentro do futebol. A gente lamenta por tudo que a gente vinha performando dentro daquela Copa do Brasil, de qualidade de jogo, que a gente não tem avançado, que pegaria o Santos e conquistado aí. Com certeza o Ceará chegaria a uma situação importante naquele campeonato. Aquele jogo foi muito emocionante, realmente. Estava acompanhando aquele jogo. Pedi só para o Hélio, se tiver algum problema, tu entra e sai de novo dessa nossa transmissão, que dá certo, fica melhor. Tu entra e sai de novo. Tem algum comentário aí? Por enquanto não, né? Agora eu vou passar para o Diego Pereira fazer a pergunta dele aí para o nosso técnico Sérgio Soares. Diego Pereira, com você aí. Sérgio, atualmente a gente vive um momento muito triste, que é a pandemia do coronavírus, né? Paralisou muitas coisas, inclusive o futebol. E isso tá uma coisa muito imprecisa, né? É uma coisa que ninguém tem como controlar, né? Que é a expansão dos casos, né? Os óbitos. E o que você pensa, assim, do retorno do futebol nesse momento, né? Tem gente que é a favor que volte daqui a 1 mês, 2 meses. Tem gente que já pensa em 3, 4 meses, né? Por exemplo, na Holanda já foi decretado que até setembro não tem futebol. Na França até agosto. O que você pensa do retorno do futebol na situação? O que eu vejo assim na Europa é até em função do calendário, né? O calendário europeu, ele terminou agora, né? Então, para eles anunciarem que o campeonato, que o futebol só voltaria em agosto ou setembro, né? Tá dentro do início do calendário deles, né? Eu acho que até aí é normal, não tá nada de falar, os caras estão se prevenindo. Não, eles estão dentro do início da temporada que vai voltar o futebol. O que eu vejo... Porque foi uma decisão do governo, assim, da França e da Holanda. Tá. Mas ainda mesmo assim ainda fica para pé próximo do início do calendário. Mas eu entendo, assim, Diego, que a gente só pode voltar ao futebol se tiver realmente garantia de que não vai ter nenhum prejuízo com relação à vida humana, né? Eu acho que a gente não pode botar em risco o profissional do futebol, que a gente tem que entender que o profissional de futebol é um ser humano também, né? Que ele vai fazer o seu trabalho, mas ele convive com outras pessoas, cara. Então eu não sou a favor. Eu acho que quando você tiver segurança para poder voltar ao futebol, acho que aí sim a gente deve retomar. Enquanto isso não tiver essa segurança por parte da OMS, né, que é da saúde, Ministério da Saúde, eu acho que a gente tem que realmente esperar, porque você precisa de garantia que o negócio não é brincadeira, é um negócio extremamente sério. Concordo, realmente, a gente tem que aguardar o retorno do futebol. Wesley Rodrigues. Sérgio, eu queria que você falasse um pouco, né, a respeito do começo da sua carreira de treinador, que até uma das passagens do Santo André, desculpa, né, porque mudei a língua aqui. Me conta a história do Bruno César. Para quem não sabe, o Bruno César foi um grande jogador que jogou no Corinthians, né? Foi para a Europa Vitória, depois voltou, joga na equipe do Vasco. Ele ali meio que começou nacionalmente a se destacar no Santo André. Me conta aí a história dele, que eu fiquei sabendo que ele não ia participar do elenco
André, ele pegou e para outro clube e depois trouxeram ele de volta. E conta aí um pouquinho dessa história, como é que você conseguiu fazer com esse jogador se destacasse tanto assim? Tá falando do Bruno César, né? Que deu uma picotada. Isso. Ah. Isso. O Bruno fazia parte do elenco de 2009, só que o Bruno não era utilizado. Né? O Bruno não era utilizado. E pelo fato dele não ser utilizado, ele foi emprestado com um time lá do Sul, se não me engano, era o time do Carpegiani. O Carpegiani tinha um time no Sul. Né? E aí não conseguiu chegar no acordo financeiro lá. Até então, o gestor do Santo André, que era o Ronan Maria Pita, ele trouxe o Bruno de volta e disse: Sérgio, o Bruno vai ficar aí, depois a gente vê se empresta, porque o Bruno realmente não estava nos planos. Mas só que na montagem do elenco, eu comecei a vislumbrar um losango. E eu vi dentro que o Bruno já tinha treinado conosco, que o Bruno caberia para fazer aquela função do lado esquerdo, como o Rogerinho fez aí no Ceará. E aí, no treinamento, nós levamos o Bruno para a pré-temporada em Poços de Caldas. E quando o Bruno... que eu não boto o colete no meu time titular, né? Eu boto no time considerado reserva. E deixei o Bruno no time titular e ele até se assustou. E aí, dei a função para ele, expliquei, mostrei para ele como é que eu queria. E ele corria para lá, para um lado, para o outro. Eu peguei e parei e falei: Bruno, presta atenção. Eu quero que você faça aqui. A saída do lateral você pega. Jogada lá do contrário, você encaixa, você é um terceiro volante. É só isso que eu quero que você faça e você entre na área. Não precisa correr da para direita, né? Nada disso. E aí encaixou. Primeiro jogo da estreia contra a Ponte, ele fez o gol de cabeça. E aí foi embora. Foi dessa forma que aconteceu, né? Toda essa ascensão do Bruno, que depois ele foi para o Corinthians e depois para Portugal. E é extremamente grato a mim. Converso com o Bruno. Ele é agradecido por tudo. O ensinamento que teve e a ascensão que ele teve na carreira a partir do Santo André de 2010. E tem até um cachorro querendo fazer uma pergunta aí, ó. Mas até porque ele tá na transmissão aí, ele parou um pouquinho agora, né? Mas eu vou pedir aqui aos nossos comentaristas. Só um alô aqui rapidinho. Fala aí, Wellington. Fala aí. Pronto, alô aqui da Tainá Alves. Melhor hoje com a presença do grande Sérgio Soares. Pronto, agora, Wellington, vou pedir para cada um de vocês deixar uma frase que vocês qualificam a pessoa do Sérgio Soares, né? Pode ser profissionalmente, né? Eu coloco ele como um profissional de grande respeito, de grande consistência no seu trabalho. Eu vou botar assim, eu vou colocar a palavra organização, que eu acho que o trabalho do Sérgio Soares se define como organização. Eu vou passar para você, Wellington, como é que você define o Sérgio Soares, o trabalho dele? Mandar um abraço para a Tainá e agradecer a participação dela. Ah, tá bem, realmente a Tainá tá para irmã do Wellington. Falei, Wellington. Eu coloco como um trabalho de ter uma visão diferenciada dos outros técnicos, né? Não tem as oportunidades que ele tivesse, mas eu desejo toda a sorte do mundo e ele tenha novas oportunidades em grandes clubes, né? Deixo a minha frase, que não importa a cor do céu, é você, né? E Sérgio, por mais dificuldade que ele tenha, ele sempre está sorrindo, solícito, feliz. Pode ser o que então, por isso a dificuldade é você ou quem faz você. Então, por isso, eu desejo tudo de bom na sua carreira e pro né? Obrigado, Ed. Obrigado. Vamos passar aqui para o Diego. Diego, a sua mensagem, a sua palavra, pedir para o Oranilton aqui ativar os microfones, que aqui acolá o Oranilton, se vocês perceberam na transmissão, ele desativou o microfone, porque aqui acolá tinha algumas interferências no som, né? Para não atrapalhar. Mas aí, Diego, fala aí sua mensagem para o nosso técnico Sérgio Soares. Eu gosto muito do trabalho dele, assim. Eu me lembro muito do tempo do Ceará, né? Eu sou o único que não torce Ceará na bancada, né? Será? Time.
Mas eu me lembro bem daquele time 2013, 2014. Meu pai gostava muito, meu pai é Ceará, já acompanhava muitos jogos, né? Foi uma pena realmente não ter conquistado o acesso, né, 2013, né? Naquele último jogo, foi uma pena mesmo. Eu faço educação física atualmente, eu quero ser treinador. E é um dos caras que eu me inspiro, assim, né? Pelo jogo ofensivo, né? Pela visão ofensiva do jogo, né? Que você não tem que ser só reativo, né? Você tem que se preocupar com o momento ofensivo, você tem que propor o jogo, né? E eu gosto muito de times que propõem o jogo, né? É claro que nem sempre dá, né? Nem sempre é possível, né? Alguns elencos é mais para um jogo que você tem que esperar e sair no contra-ataque, outros já é de você fazer uma transição rápida, né? Mas é isso mesmo, é agradecer pela entrevista aí, foi um prazer falar contigo, te desejar sorte aí na carreira. E que um dia aí, cara, se der, volta pro Ceará, porque a torcida te ama. Valeu, obrigado. É recíproco. Valeu, Diegão. Ézio Rodrigues, cadê? Vamos ativar o som do Ézio Rodrigues aí, Ézio? Ativa teu som que tá sem som, pronto. Dá a tua mensagem aí pro nosso querido Sérgio Soares. Para mim, eu acho que eu só tenho a agradecer ao Sérgio por nos atender essa entrevista, né? Para mim, ele é um dos técnicos, assim, que nessa última década fizeram com que o Ceará tivesse uma proposta de jogo diferente, né? Eu posso classificar ele como um dos melhores técnicos, junto com o Lisca e com o Marcelo Chamusca, né? Para mim, foram os três melhores técnicos. Ele pela de ser sempre ser uma pessoa muito, para mim, o caráter do Sérgio Soares é a melhor forma de mostrar, né? O cara que sempre foi sincero, chegou tanto para a imprensa como a gente como também para os jogadores. Quer dizer, é um cara que para mim ele é muito honesto, muito solícito, e isso cria uma empatia não só com os times que ele treinou, mas também com os torcedores. Você hoje vê que tem tido alguns problemas no Ceará, teve, né, antigamente, ainda o torcedor tem aquele carinho pelo Sérgio Soares. Então, eu digo assim, o meu muito obrigado, espero um dia vê-lo comandar novamente o Ceará. Então, essa é a minha palavra que eu transmito aí para você, grande Sérgio. Obrigado, Ézio. Obrigado, filho. E também pediu o Wellington Silva para ele ver se tem ativar o som dele aí, né? Tá com o som desligado, para ele ver se tem alguma mensagem do nosso torcedor que está acompanhando aí nossa live, né? E pediu o Wellington para ver se tem mais algum recado aí para o nosso técnico Sérgio Soares. Não. O Orenilton é o nosso técnico de som, ele tem uma mensagem aí. Fala aí, Orenilton. Conseguiu escutar, Sérgio Soares? Eu escutei sim. Não recebi nenhuma proposta, sei sim que o meu nome sempre foi ventilado, mas não recebi proposta nenhuma. Né? Infelizmente, ainda não recebi essa proposta, mas eu sei que um dia eu vou voltar para o Vozão, tenho certeza disso, por todo esse carinho que o torcedor tem para comigo, e vai ser um maior prazer. Hoje o Ceará está muito bem servido de um grande treinador que é o Guto, mas eu sei que no futuro a gente possa ter a possibilidade de voltar. Eu queria agradecer a sua participação e fazer uma última pergunta, a questão da sua passagem pela Ferroviária, né, que você estava no comando do time e de repente saiu, não sei se você foi decisão sua, foi como um acordo, qual que aconteceu, né? Então, obrigado pelo convite, obrigado pela participação, foi show de bola, o papo muito, muito saudável e agradável. A minha saída da Ferroviária se deu em função da pandemia, né? Houve uma preocupação com a questão financeira, né? Foi isso que eles alegaram, né? Que ia ter um problema financeiro e teria que dar uma reduzida, e não houve nenhuma proposta de acordo para redução de salário, e sim de corte. Saiu o Denis, então foi essa questão. A passagem na Ferroviária ela foi muito boa. Né? A gente estava brigando no Campeonato Paulista para classificar numa chave difícil, onde tinha Corinthians, Guarani e RB Brasil.
né? Na Copa do Brasil, nós avançamos até a terceira fase, algo inédito na história da Ferroviária e com muita possibilidade de passar a quarta fase, né? Então, foi um trabalho muito, muito bacana na Ferroviária, um trabalho de crescimento e dentro da proposta que eu acredito que é time de ser propositivo, com qualidade, né? Infelizmente, a gente saiu, agora seguir a vida, esperar chegar um novo desafio aí, um outro grande trabalho para a gente desenvolver nesse 2020 aí, que eu tenho certeza que vai aparecer algo bem, bem bacana. Muito obrigado, Sérgio Soares, agradecer a sua participação e convidar você a voltar aqui para aquele show de humor, aquela caranguejada, aquele mar da Praia do Futuro, você voltar aqui para nossa cidade, que a gente está sentindo saudade de você, viu? Valeu, obrigado, vai ser um prazer. A Fortaleza está no meu coração, aí é show de bola. Obrigado, boa tarde, galera. Até a próxima semana, até quinta que vem. Valeu, Ézio, valeu, Diego, valeu, Wellington Silva, valeu, Arenilton. Até a próxima semana com mais um programa Bola no Rádio. Um abraço e até lá, galera. Até lá, pessoal.